Shalom, amada igreja. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino, ó grandioso de Israel. Nesse momento, ó Pai, depositamos em Tuas mãos as nossas vidas. Pai amado e Pai celeste, que a partir desse momento não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção que é a Tua, grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Primeira Coríntios, capítulo 7. O primeiro versículo, a palavra de Deus, ela nos diz assim: você que está do outro lado nos acompanhando, pegue sua Bíblia também, para que possamos estudar junto a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz assim: ora, quando as coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria esposa, e cada um tenha o seu próprio esposo. A palavra nos ensina que deveríamos caminhar sozinhos pelo mundo. Mas se vivêssemos assim, viveríamos em pecado. Então o Pai, ele nos ensina que devemos escolher o nosso esposo, a nossa esposa, e ser fiel a ele até o dia da nossa partida desse mundo. E a palavra continua a nos dizer, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, assim: o marido pague à sua mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao seu esposo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu esposo. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua esposa. Eu na carne, eu não compreendo o que andam anunciando por aí. Porque no Espírito a palavra diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e nem o marido dele. Quer dizer, um controla o corpo do outro. E aí pegam e diz que a mulher tem que ser submissa. Submissão é escravidão. Submissão não é liberdade. A palavra de Deus ela é bem clara, quando ela nos ensina que o corpo da mulher já não pertence a ela quando ela se casa, ela pertence ao marido. E o corpo do marido já não pertence a ele, mas sim à mulher. O que nós aprendemos com esse versículo? Nós aprendemos que aquilo que você faz com a tua mulher
você está ferindo a tua própria carne ou a tua própria alma. Tudo aquilo que você faz de ruim com teu próprio esposo, você está ferindo a sua própria carne. Porque se Deus, Ele nos anuncia que o nosso corpo já não nos pertence mais, quando agimos como promíscuo, nós ferimos a nós mesmos, não a nossa esposa. E quando a mulher, ela age segundo a vontade dela, ela fere a si própria. Mas, quando nós nos entregamos, invertemos os papéis, como a Bíblia nos ensina, que o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher. Como o homem trataria a mulher e como a mulher trataria o homem? A palavra nos ensina que se o nosso corpo nós não queremos feri-lo, jamais feriremos o corpo da mulher. Da mesma forma que amamos o nosso próprio corpo, não queremos ver ferida, doença, nós olhamos para a mulher e desejamos a mesma forma. Como no nosso corpo nós não queremos chorar de tristeza, de mágoa, não queremos chorar por causa de uma traição, o nosso corpo, que é o da mulher, devemos fazer o mesmo por ela. O que nós aprendemos com esses 3 versículos? Aprendemos que Deus nos ensina a amar e ser grato com aquilo que recebemos. Nos ensina que deveremos ser excelentes em tudo que fazemos. Porque a excelência em conhecer as coisas de Deus nos faz praticamente perfeitos se seguimos os seus ensinamentos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis uns dos outros, senão por sentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que o pai diz? É bom que se case? É bom para não pecar. Mas o casamento não é sufocar, não é ficar em cima. O casamento é liberdade. E o pai diz: una-se um ao outro e sejam um só corpo. Mas vocês têm que compreender que mesmo sendo um só corpo, vocês precisam afastar para se preparar espiritualmente para algo que possa vir, para que vocês consigam uma batalha espiritual e novamente se junte, para que Satanás, o príncipe das trevas, não vos faça pecar. Eu sempre falo que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Quando nós seguimos a Bíblia ao pé da letra, nós levamos uma vida plena, uma vida em santidade. Porque a palavra nos ensina. É por isso que a palavra nos diz: a salvação vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas o evangelho dos fariseus está sendo pregado, anunciado pela terra. Evangelho do próprio ventre, evangelho de prosperidade, evangelho de campanha disso ou daquilo. Nada disso tem a ver com Deus. Porque dizem: não, nós precisamos fazer sacrifício. No passado, sim, se fazia sacrifício para alcançar algo. Mas aí o nosso Mashiach veio, o Deus vivo, que era o Verbo,
se fez carne e habitou no nosso meio. Nos mostrou o que devemos fazer, nos ensinou Ele próprio, o dono da palavra, nos ensinou como viver na terra. E Ele disse, a partir de hoje, que não seja feito mais sacrifício, porque eu vou fazer um sacrifício perfeito para toda a eternidade. E por todos que virão. E entregou a si próprio, por amor de nós. E hoje o povo ainda faz sacrifício, abandonando aquilo que Ele fez na cruz. Será que o seu sacrifício, a sua campanha, ela é mais perfeita do que aquele que foi crucificado? Aquele que levou chicotada por tua causa, por teus pecados? Aquele que levou sobre a sua cabeça a coroa de espinho, que atravessou seus ossos? Imagine uma dor insuportável. Aquele que carregou a cruz montada e subiu até o Monte Gólgota, o Monte da Caveira. Andando um pedaço enorme com aquele peso nas costas. E aí, como se não bastasse, recebeu sob as suas mãos e seus pés o cravo. Aqueles que não conhecem o que é um cravo não é um prego. O prego é redondo, é cilíndrico. O cravo tem 4 pontas. E quando ele entra, é como uma pirâmide. É fina e vai alargando. Imagine a dor insuportável que o nosso Mashiach recebeu por causa dos nossos pecados. E como se isso não bastasse, embeberam-se o algodão no vinagre fel. Hoje, nós entendemos o que é o vinagre fel daquela época. Mas não é a palavra para o momento, mas para mais para frente a gente explicar o que é o fel e o vinagre. E assim que foi colocada na boca do nosso Mashiach, se você estudar a Bíblia, você vai ver que nenhum dos dois que estavam ao lado dele recebeu o véu com vinagre. Nenhum dos dois recebeu o fel com vinagre para beber. Somente o teu Salvador. Somente aquele que disse, olha, a partir de hoje não há mais pecado no mundo, porque eu lavei com meu sangue. E assim que ele recebeu em seus lábios aquele algodão embebido em algo que não prestava, ele recebeu a senha. A senha que era o momento de entregar o teu espírito. E ele se entregou por nós, por amor a nós. Você sabe o que é morrer por você? Morrer para te dar o direito de ser puro, santo? Você acha que ele, se ele não quisesse, ele não estaria vivo até hoje? De pendurado no madeiro? Há mais de 2024 anos atrás, ele poderia estar lá até hoje pendurado, porque ele é Deus. Deus não morre. Deus é infinito. Mas aí ele disse, eu me entrego. Mas no terceiro dia ele ressuscitou para os nossos pecados e nos mostrou que nós somos dignos de sermos salvos pela tua graça. Porque somos podres na carne,
mas pela graça de Cristo a nossa alma foi alvejada. E a palavra continua a nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Digo, porém, isso como uma permissão e não por mandamento. Você está ouvindo como a palavra de Deus nos ensina? Tudo aquilo que te proíbe de algo não provém de Deus. Tudo aquilo que te proíbe de fazer algo não provém de Deus. E aí você, do outro lado, vai me perguntar: eu posso roubar? Sim, você pode roubar. Você pode matar, você pode estrupar. Você pode prostituir, você pode beber. Você pode tudo. Porque a partir daquele momento que ele verteu o seu sangue na cruz, ele tirou o pecado do mundo. Isso já não passa a ser mais pecado. Porque é pecado aos olhos dos humanos, mas não de Deus. Mas tem um porém. Quando tu fazes isso, você deixa de obedecer o mandamento. Santificai-vos. Purificai-vos. Você pode escolher entre a treva e a luz. Deus não te proíbe disso. É um mandamento? Entre aspas, sim, é um mandamento, é uma ordem. Mas você tem livre-arbítrio para escolher. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu vou roubar? Não. Porque ele me limpou com seu sangue do roubo. Eu posso prostituir? Sim, posso. Mas vou? Não. Porque esse desejo de prostituição me foi lavado. Eu posso mentir, caluniar? Posso. Mas não vou fazer porque isso já não pertence mais à minha carne. Eu posso matar? Estrupar? Posso. Mas esse desejo já não habita mais na minha carne. E nem no meu espírito. Porque fui lavado, e aquele que é lavado, ele sabe do que eu estou falando. Você pode pecar, Deus não te proíbe disso. Mas quando você serve um Deus verdadeiro, você reconhece que fazer isso desagrada. Você que é mãe, que é pai, quando você vê o seu filho fazendo algo que você fala para não fazer, ele faz, você chora. Imagine Deus chorando por nós. Quantas vezes eu falei para os meus sobrinhos: não enfie o dedo na tomada, não fica brincando com água e pegando na tomada, nem fique desencapado. Mas eles faziam porque queriam. E recebiam na carne a resposta da desobediência. Levavam um choque, machucavam. E a minha resposta para eles é: você achou que o seu tio estava lhe chamando a atenção porque não gostava de você. E agora, você vai fazer de novo? Assim é Deus conosco. Você pode prostituir? Pode. Mas aí você vai quebrar a cara. Vai sofrer. Pode contrair uma doença. Pode engravidar. E aí? Como é que você vai virar para o teu pai de novo e vai pedir ele perdão? Eu não falo de pai carnal, não, porque o pai carnal é que nos gerou, que nos trouxe ao mundo. Mas e aquele que nos fez, nos criou? É por isso que dentro dos templos religiosos existem os nascidos de Deus.
E eles falam com todo orgulho: eu sou nascido de Deus porque eu disse às águas. Você nasceu para Deus. Isso é simples. Agora há um entre aspas que as denominações não lhe falam. É ser gerado por Deus. Os nascidos de Deus pecam. O gerado por Deus não. Aquele que Deus gera. É como a mãe que conhece um rapaz, se casa, vão para a lua de mel e sonham com um filho. E gera aquele filho primeiro na alma, na mente, no coração. E a mãe fica ali: meu filho vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser um filho obediente, vai ser um filho que todos vão olhar. A mãe, ela gera dentro dela um filho perfeito. E ela fala: olha, ele vai ser um grande homem ou uma grande mulher. A mãe gera dentro dela uma pessoa magnífica. E aí, quando se aproxima o dia do parto, a dor é insuportável. A dor, para a mãe, é preferível a morte do que sentir aquela dor insuportável. Mas como a palavra de Deus diz, mas ela sabe o que está por vir. E mesmo sentindo dor, ela fica feliz em saber que está na hora do filho nascer. E ela aguenta a dor e traz ao mundo uma criança. E todo aquele sofrimento dos princípios das contrações ela esquece. E só vem alegria. Assim é Deus quando Ele te gera. Você primeiro é nascido de Deus, vive no pecado. Isso faz com que o coração de Deus sofra. Ele sabe que ele vai ter um parto amargo. Ele sabe que ele vai sofrer com aquela criatura que veio ao mundo. Mas aí aquela criatura, ela toma uma decisão na vida dela. Ela fala: olha, eu quero me limpar. E desce as águas e se limpa. No momento que ela desce as águas e se limpa, Deus fala: a partir de agora eu estou gerando você. Eu estou cuidando de você. Eu estou te preparando para um parto celestial. E no dia do seu nascimento, no dia que você nasce para Deus, porque você foi gerado por Ele, os céus entram em festa. É uma alegria tão grande. O universo fica mais belo. Porque Deus criou uma poesia. E ela tem o teu nome. Um poema divino, um poema majestoso. E ele continua a nos dizer assim: voltemos ao contexto do número 6 de 1 Coríntios, capítulo 7, para que possamos compreender tudo o que foi dito. Digo, porém, isso como por permissão e não por mandamento. Você que se permite pecar ou não pecar. Você é dona da tua alma. Agora, a tua alma não pertence a você, pertence a Deus. Você é a igreja. E dentro da igreja, o Pai colocou uma alma, que no final dos tempos Ele vai cobrar. No versículo 7,
de 1 Coríntios 7 diz assim: por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. O que é abrasar? Uma maneira fácil do povo entender, é prostituir. Muitos usam como amigar. Se você não casa, você não é casado, você prostitui. E quando a pessoa se prostitui, isso traz dor no coração de Deus. Não é muito mais fácil você assumir um relacionamento, tanto perante a lei do homem quanto perante a lei de Deus? Mas a gente tem que estudar muito esse contexto de casamento, porque nós temos que compreender: o casamento é uma providência que Deus deu à humanidade, lá no Jardim do Éden, que o homem tivesse uma mulher e a mulher tivesse um esposo. Mas o que é isso? O casamento é uma coisa simples, formal, mas celestial, tendo a permissão de Deus para se unirem a um só corpo. Mas a palavra nos ensina que o casamento não é só momentos felizes, momentos de alegria. Há momentos de dificuldades, momentos de doença. Há momento que o homem tem que cuidar da mulher por ela estar enferma. Muitas das vezes por algo que não provém de Deus, mas por um acidente a pessoa fica inválida na cama. E aí que tem que provar o amor, a essência. Porque quando você se casa, no altar é lhe dito: você promete honrar, respeitar na doença. Tanto a noiva quanto o noivo diz sim. Na miséria, na pobreza, a noiva e o noivo diz sim. Mas aí quando casam, vem a dificuldade. Surge uma doença. Aí o amor se esfria. Ou vem o desemprego, vem a miséria, a fome. E a vida fica difícil. A mulher começa a pensar: eu estava na minha casa, não faltava nada. O homem olha e fala: olha, a minha mulher está doente, quem vai lavar minhas roupas? Quem vai cuidar das minhas coisas? O ensinamento de Deus, ele diz: o homem não pertence ao seu corpo. O corpo do homem pertence à mulher. E o corpo da mulher pertence ao homem. É essa a essência que ninguém vos fala no casamento. Quando a mulher está doente, quem está doente não é a mulher, é o homem. Então ele tem que cuidar do teu corpo. Preparar o teu corpo. Se possível, dar banho no teu corpo. E é da mesma forma a mulher. Na hora das lutas, a luta não é do homem e não é da mulher, é do casal, eles são um só corpo. Não há nenhum casamento perfeito na face da terra. Todos têm problema, têm dificuldade, têm luta, têm batalha.
Muitas das vezes a dificuldade é tanta que você tem filho e não tem dinheiro para comprar 1 litro de leite para o seu filho. Você deixa de comer para dar para o seu filho o alimento, porque o seu filho não pode ficar sem. Hoje eu tenho uma vida de rei, mas no princípio do meu casamento, Satanás usou a boca do meu patrão, onde eu era encarregado, e mandou eu escolher entre Deus e meu trabalho. Eu escolhi Deus, fui para o olho da rua. Tinha 2 meses de casado. A minha mulher estava grávida. Tinha comprado todos os móveis da casa à prestação. Mobiliar uma casa hoje em dia é muito difícil. E eu mobiliei no dia que eu casei. Eu não fui juntando dinheiro, não. Eu comprei tudo à prestação, passei cheque. Minha vida virou um inferno. Eu tinha um estúdio de gravação. Um estúdio do qual eu tinha filmadoras, tinha equipamentos. Tive que vender tudo a preço de banana para comer. Para colocar alimento em casa, porque eu não tinha emprego. Foi um tempo dolorido. E a minha mulher mesmo grávida, com fome, porque a mulher grávida ela tem muita fome, ela me apoiava em tudo. Me apoiava em tudo. Sabe por quê? Porque a mulher cristã ela tem que ser a mulher sábia. É ela que dirige a casa. É ela que é a dona do lar. O homem é o provedor, mas a mulher que é a dona do lar, é ela que entende de tudo e sabe a necessidade do lar. E ela tem que compreender as dificuldades que virão. É por isso que nós temos que pensar muito antes de casar, antes de fazer, dar um passo. Porque as dificuldades vão vir, principalmente na vida de um cristão. Satanás quer ver o cristão derrotado, envergonhado. Mas aí, a palavra vem e nos conforta, nos dá o alicerce que precisamos, nos dá a luta, mas também nos dá a vitória, nos ensina como caminhar. E em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz assim: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher jamais se aparte do marido. O que é apartar? Separar. E o que é separar? Muitas vezes a mulher se casa, ou se ajunta com uma pessoa, e aí ela não gostou do que ele fazia, do que ele fez, ou do que ele, como ele tratava ela, e separou e foi embora com filhos. Não era casada, já estava no erro. E aí se afastou. E ao se afastar, conhece um outro. E se entrega totalmente para aquele outro. Já estava errada de ter tido uma comunhão com uma pessoa que não valia nada. Mas aí conhece um outro que não vale nada. Por que a Bíblia diz que a mulher é a parte fraca da família? Porque ela olha para o homem e se apaixona. O coração da mulher bate mais forte com o homem. Ela pensa com o coração, não com a cabeça. E o coração, ele é um espaço enganoso, como diz a palavra. Ele nos leva à destruição. E aí o homem que pensa com a cabeça
começa a falar palavras longe, palavras de amor, palavras de carícia, de comunhão com ela, como se soubesse o que ela queria ouvir. E ela cai no papo do homem. E aí se entrega novamente cai no erro. Errou pela segunda vez. As coisas não são do jeito que nós planejamos. É por isso que há a corte, o conhecimento quando se é solteiro. Temos que conhecer o outro o máximo que nós pudermos. Porque quando casarmos, não tem volta. Não tem volta. A palavra de Deus, ela diz, aquele que unir, jamais separe o homem. Mas as pessoas não aceitam a união da igreja. E aí vai lá no cartório e pede o divórcio. Divorciar é bonito para a carne, mas para Deus é prostituição. Porque cada um vai para o seu lado, cada um arruma outro amores, e aquele com quem a pessoa deita, que não é o seu esposo, passa a prostituir com ela, está em pecado, e aquela pessoa, tanto a mulher quanto o homem, que se deitar com outro que não fosse sua esposa, tendo uma esposa separada dela, já leva a esposa para o inferno e leva o outro para o inferno. Aí aquele outro não combina com aquela pessoa, separa e vai deitar com outro e leva o outro para o inferno. É por isso que a nossa luta é ensinar o evangelho do reino, o evangelho da salvação. Por que Paulo diz aqui? Você que é solteiro, é preferível que você não se case. Mas se você ama verdadeiramente, então se entregue ao amor e se case para poder ser perfeito. As coisas nessa vida, ela tem que ter um contexto. Ou está dentro do contexto bíblico, ou não está. Porque a Bíblia é nosso manual de instrução. A Bíblia nos ensina como caminhar sobre a terra. E a palavra continua a nos dizer, em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 7, versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem o quê? Sem casar. Ou que se reconcilie de novo com o seu marido. E que o marido não deixe jamais a mulher. Resumindo, separou? Quer arrumar outro alguém? O seu alguém, como diz o mundo, a tampa da sua panela está lá. Volte para ela. Porque o homem pode separar, mas Deus não. E quando se reconciliam e voltam, o céu volta novamente em festa. Numa separação, traz dor não só para a mulher, não só para o homem, mas principalmente para os filhos. Porque a casa fica desordenada, fica sem direção. Mas quando há uma plenitude, a união do casal, o lar fica mais tranquilo, mais abençoado. Mas aí muitos vão dizer, mas se a pessoa separa, como vai ser o fruto do casamento? Ou melhor, os filhos. Os filhos podem seguir o pai ou podem seguir a mãe. Seguir não é estar com eles,
vai fazer o que eles fazem. Mas a plenitude de Deus, ela olha para a família e diz assim, olha, tem alguém, uma semente diferente. Ali tem uma semente, um fruto diferente. E ele prepara esse fruto. Sabe para quê? Para mostrar para o mundo que aquele que busca Deus tem jeito. Deus conserta a vida. Se eu pegasse aqui hoje e te mostrasse uma laranja e te perguntasse o que você vê, você certamente falaria comigo, estou vendo uma laranja. Mas eu te anunciaria, isso não é uma laranja, isso é um pomar. Porque se você abrir a laranja, tem várias sementes lá dentro. E quando você abre a laranja e separa ela, é o casal se separando. E dentro, cada um leva um filho, uma semente. Mas aí você pega aquela semente das duas laranjas, coloca no sol para secar, para morrer. E a semente seca e morre. E aí você vai fazendo covas. Não é assim que acontece quando nós enterramos os nossos entes queridos? Você faz covas no chão, com distância de 2 metros cada uma, e coloca a semente morta lá dentro. Do alto, o Pai manda chuva. Mas a semente que for boa, ela vai germinar, vai renascer como a fênix, que da cinza surge com um brilho maravilhoso. E ela vai dar vários frutos, vários filhos. E desses filhos, várias sementes. E dessa semente, vários filhos, que darão vários frutos, e assim sucessivamente. Porque aqui está escrito: ide e fecundai a terra. Sejais prósperos em filhos. Povoai a terra com vossos filhos. E daquela semente que é profunda, que é pura, vai nascer filhos bons, puros. Mesmo que a árvore possa ter sido contaminada. Porque Deus, Ele escolhe entre sementes e sementes, entre filhos e filhos, e aquele que Ele escolhe, Ele capacita. E aquele que Ele escolhe, Ele não escolheu à toa. Ah, mas por que então abandonou os demais? Sabe por quê? Sabe por que Deus escolhe um numa casa? Porque está escrito: por tua causa, salvarei tu e tua descendência. Você sabe a importância de ser escolhido por Deus? Mesmo que a sua família seja podre, seja pecaminosa, e que está com os dias contados para ir para o inferno, Deus escolhe você para salvar eles. Você que ora, que busca. Você que tem um coração aberto para ouvir a Deus. Porque é por tua causa que teus entes queridos não vão para o inferno. Porque quando orares,
Deus vai tocar no coração. Quando orares, Deus vai fazer um reboliço. Quando orares, com oração no ajoelho, que se curve perante Deus. Isso não é promessa do homem, é promessa de Deus. É por tua causa que eu salvarei a tua família. É por tua causa, pelo que eu vi dentro de você, esse bem precioso que aí dentro está, que eu salvarei a tua família. Deus escolhe um em cada lar. Por isso está escrito, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas o reino dos céus não é o paraíso onde Deus está. É a nova Jerusalém. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Mas aqueles que Ele capacita, busca, escolhe, vai herdar o reino dos céus? Não. Eu não vou para o céu. Nenhum pastor na face da terra que se denomina pastor vai para o céu. Eles falam que vão, mas não vão. O céu é lugar de anjo e Deus. Abaixo do céu existe um lugar que se chama Seio de Abraão, que é também um paraíso, um lugar maravilhoso, para onde aqueles que Deus escolheu através de você vai descansar eternamente. Mas para onde eu vou então? Eu vou para a Nova Jerusalém. Promessa de Deus. Nada tem a ver com o céu. É isso que nós temos que entender. O seio de Abraão vai àqueles da nossa família que nós oramos, buscamos por eles, e eles modificaram, mesmo tendo pecado. Quando Deus tocar, modificarão, se purificarão, e eles vão para o seio de Abraão. Alguém nesse mundo quer ver a família no inferno? Se eu morrer e Deus falar comigo, olha, eu vou mandar você para o céu e a sua família vai para o inferno. Que alegria vou ter de ir para o céu, sabendo que todos os meus familiares vão para o inferno. Nenhuma. E Deus não quer que você vá para o céu, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, triste. Ele quer que você seja feliz. Muitos dizem, dentro dos templos religiosos, que lá nós vamos encontrar com nossa mãe, com nosso pai. Não sei nem qual Bíblia que eles leram isso. Porque na Bíblia está escrito, quando aquele homem perguntou a Cristo, meu irmão morreu, mas segundo a lei, eu posso casar com a viúva dele. Mas eu morro, aí o meu outro irmão pode casar com ela. E quando morrermos todos, até a viúva, quem será o esposo dela no céu? O que Deus encarna, Cristo, disse para aquele homem? No céu não se dá por casados como irmãos. Nos céus nós só temos olhos para uma coisa, para Deus. Não temos família. Eles vão estar conosco, mas não vamos conhecê-los. Porque seremos todos anjos à
adoradores. É isso que temos que entender. A nossa vida, ela tem que ser constituída na palavra de Deus. E quando depositamos a nossa vida no conhecimento da palavra, no estudo da palavra, nós compreendemos o que está por trás da palavra. E cada dia nós nos alvejamos cada vez mais. Porque bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus, os seus ensinamentos, e coloca isso na tábua do teu coração. Porque entender Deus não é fácil. Porque os preceitos de Deus é diferente dos preceitos humanos. O que para o humano parece tolice, para Deus, o que o humano faz é horrendo. Para o humano não perdoar, porque odeia, para Deus é abominação, é pecado. Muitas pessoas dizem, eu gosto de orar o Pai Nosso porque é o ensinamento de Deus. Foi Cristo que ensinou. Cristo não mandou você orar o Pai Nosso. Em momento nenhum do contexto da Bíblia, Cristo mandou você orar o Pai Nosso. E eu vejo um punhado de crentes falando, vamos orar a oração que Cristo nos ensinou. E a oração que Cristo nos ensinou não foi orar o Pai Nosso. Ele disse, quando orares, ores desta forma, dê um exemplo. Chame primeiro a atenção do Pai para você. Nas palavras dele, ele disse, Pai nosso que estás no céu. E você tem que glorificar e exaltar a Deus dizendo, santo é o teu nome. Novamente Cristo nos ensina e diz, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Mas a vontade de Deus é feita na terra? A vontade do Pai é feita na terra? No céu ela é, mas na terra ela é. E a palavra nos ensina que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é o pão nosso de cada dia? É o alimento que está na mesa? É o pão do café? É o almoço? O pão nosso de cada dia é a palavra que alimenta. Nós não vivemos só de comida, nós vivemos da palavra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu sei perdoar. Aí eu te pergunto, você sabe perdoar? Um pastor quase bateu em mim quando eu disse que o Pai Nosso é uma maldição para quem ora. E ele virou para mim e disse, você é louco? Sendo pastor, você diz uma coisa dessa? Eu disse para ele, olha, a palavra de Deus diz, aquilo que concordares na terra é concordado no céu, correto? Ele disse sim. Então quando você diz para Deus, com a tua boca, me perdoa da maneira que eu sei perdoar, os seus pecados serão perdoados. Aquele homem abaixou a cabeça, chorou e disse, eu não consigo perdoar ninguém. Falei, pois é. Então não ora o Pai Nosso. Porque orar é conversar com Deus. E depois de tudo isso, que Cristo ensina tudo isso, na oração, dando um exemplo, ele diz, não vos repetis palavras, que são palavras vãs, não é do teu coração. O que ele quis dizer com isso? Não repete o que eu falo, porque eu tenho sentimento puro, você não. Então abra o teu próprio coração para falar tuas palavras que está aqui dentro. E ele ainda diz, porque a partir do momento que você ora ao Pai Nosso, você está rezando, e reza para mim é pecado.
E ele dá outros exemplos. Não sejas como os da sinagoga de Satanás, que vive repetindo palavras nas esquinas da vida para poder dizer que está falando com Deus. Você compreende o que é servir a Deus? É abrir teu coração. Você quer fazer uma oração linda, como a oração do Pai Nosso? Entra para o teu quarto e fecha a porta. Se desliga de tudo e fala com Deus: Pai, aqui estou. E fala para Deus: olha, eu preciso disso. Eu quero ser cheio disso. Coloque os seus problemas na mão de Deus. E você vai ver como a sua oração é linda. Porque Deus quer que você fale do fundo da alma, lá do âmago, do seu subconsciente. Você tem que expressar com amor aquilo que você almeja. E você vai alcançar. Porque Cristo nos ensina que quando você bate, Ele abre. E aquilo que você pede, você alcança. Mas tem que ser com sinceridade de alma. Por isso Ele diz: estou pela terra a procurar os meus verdadeiros adoradores, aquele que me adora em espírito e em verdade. Imagine Deus dentro de você e vendo você fazendo tudo errado e não o que Ele manda você fazer. Imagine Deus falando com você e você não ouvindo Deus falando, porque você não quer ouvir, não quer obedecer. A palavra de hoje foi me dada quando eu levantei. E Deus disse para mim assim: leia isso. Eu abri, olhei, não vi muita coisa ali. Porque falava de casamento, falava de união. E eu perguntei a Deus por quê. E Deus se calou. Mas na hora que eu chego no altar e abro, Ele mostra tanta coisa que está oculta. Eu não faço estudo da Bíblia para poder fazer uma pregação, não. Eu não fico ali questionando, procurando contexto para poder pregar, para enganar a igreja, não. Uma vez fui chamado para ir numa igreja, a pastora falou: o que o senhor vai pregar hoje? Eu falei: não sei, é no altar que Deus vai me dar. Quando eu subi no altar, ele disse para mim: chama uma criança e manda a criança abrir a Bíblia e ler o que está lá. Sabe qual foi o meu medo? Da criança abrir em números. Porque números não há pregação. Números, há contagem daqueles que foram escolhidos para a guerra, da família de fulano, da família de ciclano. Não há uma pregação, um contexto para a salvação. Mas aí uma criança veio e abriu. Naquele dia toda a igreja chorou. Sabe por quê? Porque muitas vezes você sai da sua casa e fala assim: eu quero ouvir uma palavra de consolo, de conforto. E às vezes você acha que eu te conheço, independente de onde você estiver. Mas eu não te conheço. Quem te conhece é Deus. E eu não escolho palavra para falar só porque eu te conheço a sua personalidade. Quem escolhe é Deus para falar no profundo do teu ser. E naquele dia foi uma criança que escolheu, não fui eu. Eu jamais poderia decorar a Bíblia toda e falar tudo claramente, porque as pessoas, os pastores, eles escolhem estudo a noite toda para no dia seguinte chegar falando com excelência. Eu não faço isso. Eu posso estar onde estiver, se você me pedir para abrir a Bíblia, eu vou falar com você da mesma forma.
porque é Deus que fala, não sou eu. Você que está do outro lado, que ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, faça o seu comentário, faça pergunta. Eu estou aqui para esclarecer as suas dúvidas. E que o Pai, o onipotente de Israel, possa derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida e a vida dos seus familiares. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?